médiuns ou espíritos de cura. Isso é verdade ou é charlatanismo, hein? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em médiuns que recebem o Dr. Fritz. Você já deve ter ouvido falar também do João de Deus, em Goiânia, se não me engano. E aí, isso é verdade ou é charlatanismo? Dá certo ou dá errado? Todo mundo consegue ficar curado ou nem todo mundo consegue ficar curado? E por que, no caso de cura, por que alguns conseguem ficar curados e outros não? É sobre isso que nós vamos falar na nossa série Minutos de Espiritismo, todo domingo aqui no nosso canal, no canal Sérgio W. Soares, youtube.com/Sérgio W. Soares. Se você gosta de assuntos relacionados ao Espiritismo, já se inscreve no canal, já clica no botãozão vermelho e se inscreve. Faz isso agora. Pausa o vídeo e se inscreve no canal. Sabe por quê? Depois você vai querer procurar esse vídeo e aí você não vai encontrar ou vai ter dificuldade. Quando você se inscreve no canal, o YouTube já fica te lembrando que esse canal existe, já te dá sugestões, inclusive de vídeos desse canal. Vamos entender então, vamos por partes aqui, tá? Eu posso contar para vocês uma experiência minha, onde aos 16 anos de idade eu tive um problema nas minhas pernas, na verdade nas juntas, nas dobras do meu corpo, onde eu já não conseguia mais andar. Passei a ter uma dificuldade muito grande de andar, uma dificuldade muito grande de me deslocar. E eu me lembro que na época, ainda bem que meus pais tinham plano de saúde, porque foram mais de 20 médicos diferentes que eu fui. Nenhum deles conseguiu me dar uma posição correta ali do que eu tinha. A maioria especulava que eu estava tendo febre reumática e as dores eram tantas que foram mais de 20, eu não estou exagerando não, foram mais de 20 diferentes, porque as dores iam aumentando e a minha angústia, a minha aflição, ela era tanta que eu estava tendo que tomar injeção de benzetacil em dose cavalar, em dose que é dado para cavalo, para aliviar um pouquinho. Eu ficava deitado com a perna para o alto. Quando eu colocava a perna no nível ali, na horizontal, era uma dor insuportável. Foi quando, então, eu tive a oportunidade de, num sábado, ir, eu volto a falar, eu tinha 16 anos, 16, 17 anos, e fui no Dr. Fritz, no bairro, acho que foi na Ilha do Governador, se não me engano, onde quando eu chego ali, eu falei, vamos lá, tá tranquilo. E quando eu chego ali, tinham assim 5 macas, uma fila enorme para entrar ali, 5 macas, onde um médium, né, que recebia o Dr. Fritz, então o Dr. Fritz ali, ele fazia como se fosse um rodízio, a coisa ela funcionava num ritmo frenético. Deitava a pessoa numa maca, na outra, e aí ele chegava na primeira maca, o que você tem? Ah, é isso, tal. Ele espetava lá umas agulhas lá na pessoa, aquelas agulhas de acupuntura, acho que é isso, né? E daqui a pouco, pronto, pode levantar. E aí ia no outro, e daqui a pouco já vinha aquele outro. Eu confesso que eu com 16, 17 anos vendo aquilo, eu fiquei impressionado. Mas, quando chega a minha vez de ser atendido, ele pergunta para mim assim, o que você tem? Eu falei, medo. Ele, como assim medo? Eu falei, medo. Eu tô vendo você espetar agulha aí em todo mundo, eu tô morrendo de medo disso aqui. Né? E depois expliquei também o que é que eu tinha. O que aconteceu foi o seguinte, eu fiquei deitado, ele de costas, ele espetou algumas agulhas em mim, que o pessoal disse, eu não senti nada, para mim ele não espetou nada, mas as pessoas que estavam ali ao redor disseram que ele tinha espetado sim. Ele passou, deixou uma rodada comigo ali, vamos dizer assim, né? Passou pelas 5 macas, voltou, passou de novo pelas 5 macas e depois ele chega para mim e fala, você pode ir.
Até hoje eu não sei o que eu tive, gente, mas o que eu posso te contar é que 2 dias depois, isso foi no sábado, na segunda-feira eu já estava jogando bola normalmente. Normalmente. Mas Sérgio, eu conheço pessoas que já foram e não resolveu nada. E não mudou nada. Eu conheço também, né, o caso lá do João de Deus, né, que fez um monte de bobagem, um monte de coisa. Então vamos entender que, primeiro, existe às vezes a situação de méritos para isso. Tem uma história contada pelo Humberto de Campos, o irmão X, através do Chico Xavier, onde eles estavam fazendo um determinado trabalho num hospital e viram 3 pacientes. O primeiro fala assim: valei-me Deus, me ajuda, porque eu vou ser uma pessoa calma, tranquila, não vou brigar com ninguém, eu vou ser um trabalhador do Cristo e tal, com muitas dores. Um outro com cólicas renais, falando: valei-me Deus, me ajude, porque eu vou ser agora uma pessoa melhor e tal. E o terceiro, também com outras dores: valei-me Deus, me ajude, porque eu vou ser uma pessoa fiel, eu não posso morrer, eu tenho esposa, tenho 4 filhos e tal. E é contado que o Humberto de Campos, o irmão X e outros espíritos ali, que eles estavam iniciando aquele trabalho, ainda eram iniciantes naquele trabalho, naquele hospital, ficaram sensibilizados e trabalharam, jogaram algumas energias aqui, algumas vibrações ali, e de manhã eles estavam novinhos em folha. E aí aquele primeiro, né, que ele falou: nossa, muito obrigado, meu Deus e tal, ele já chega no dia seguinte, estando melhor, e fala: como é que é esse negócio aqui? Aquele meu irmão que estava vindo aqui não veio, ele está me devendo dinheiro, ele vai ver só, eu vou atrás dele, eu vou pegar ele de... Não precisa nem dizer a palavra, né? O outro também, que falou que ia ser calmo, tranquilo, né? Como é que tá esse negócio aqui? Eu quero sair daqui, eu quero que me dê alta agora, e eu vou embora, eu tenho mais o que fazer, eu não quero nada de pressa, de coisa nenhuma. E se vier aqui, vocês vão se ver comigo? Ah, o terceiro, ele já chega, né, e fala: olha, eu quero sair daqui agora, né? Aliás, se ligarem para mim aqui, diz que eu não tô. Aliás, se a minha mulher me ligar, diz que eu não tô, diz que ele não sabe nem para onde eu fui. Ou seja, que falou que ia ser fiel, trabalhar na família, e veio então um espírito mais experiente e falou: sim, vocês cometeram um engano. E todas aquelas energias regenerativas, ele voltou atrás e deixando eles naquele estado que estavam antes, com aquelas dores de novo. Até que ponto, às vezes, uma dor ela pode ser terapêutica? Ou para a gente não ficar fazendo besteira e aumentando os nossos débitos kármicos, ou então para a gente refletir sobre tudo aquilo que a gente vem fazendo. A gente estuda na Metafísica da Saúde, aqui no nosso canal, que as doenças elas têm causas emocionais. Então, até que ponto um Dr. Fritz ou algum outro médium de cura, ele trabalha aquela cura, mas a pessoa continua no seu pensamento, no seu sentimento, na sua emoção, vibrando daquela mesma forma. Aquela cura melhora temporariamente e daqui a pouco volta tudo. E aí ele vai chamar o médium, né, de charlatão. Olha que interessante isso. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Será que é o médium que não presta? Ou o espírito é que não presta? Ou eu é que quero que melhore a minha saúde, mas eu não faço mais nada. Eu continuo agindo do mesmo jeito. Se você não faz mais nada e age do mesmo jeito, sabe o que vai acontecer? Vai voltar tudo de novo. E não me venha colocar a culpa no médium ou no espírito. Tá, Sérgio, mas o caso do João de Deus ou de outros aí que... Bom, o que eu tenho a dizer é que não confunda o espírito com o médium. O espírito, o Dr. Fritz, ele faz um trabalho extraordinário.
O médium é que é imperfeito. O médium é que muitas vezes se deixa dominar pelo poder, ou pela vaidade, ou pelo orgulho exagerado, pela vaidade exagerada. Eu já falei aqui em outros vídeos do nosso canal que a gente sentir orgulho e sentir vaidade é natural, é normal do ser humano. É a vaidade que faz com que eu esteja aqui com a barba feita, com o cabelinho cortado, com a roupa aqui arrumada e não todo largadão. É a vaidade que faz isso. Agora, o exagero de vaidade, aí é que complica. Então, às vezes, isso é uma prova para o médium, que muitas vezes não consegue superar aquela prova. O médium é passível de falha. O espírito evoluído, ele está fazendo aquele trabalho. Então, o caso do João de Deus, por exemplo, ele como médium, ele como pessoa, ele como um ser encarnado, que recebe aqueles espíritos de luz que ajudavam ele ali, ele, de repente, de alguma maneira, sucumbiu, ele falhou. Mas as pessoas que foram curadas ali pelo trabalho do médium, ou seja, pelo trabalho dos espíritos, me desculpe, receberam sim ajuda, auxílio e amparo. Então é muito importante que se entenda isso, tá? É claro, você não vai dar ouvidos a qualquer um, porque tem sim muito charlatão, tem muita gente que promete cura e diz que faz e diz que acontece e tal, e que não é nada disso. Tem. Ah, tá vendo o espiritismo aí? Da mesma maneira que existe padre pedófilo, da mesma maneira que existe pastor que explora financeiramente os outros. Ou você acha que você vai encontrar algum lugar ou alguma religião onde todo mundo é perfeito? Não. Porque ela é conduzida pelos homens, por nós que somos imperfeitos. Então você vai encontrar, sim, mas você precisa pesquisar, orientar, ver direitinho, conhecer talvez o trabalho feito daquele espírito e também daquele médium, porque às vezes aquele médium pode ter uma missão maravilhosa e ele se desvia e aí ele perde a conexão com aquele espírito. Isso também acontece muito. Tá ok? Quanto à parte da cura, às vezes existem méritos para a cura, às vezes existem méritos para se atenuar a cura, né? Atenuar a dor, desculpa, reduzir aquela dor sem ficar necessariamente curado. E às vezes a espiritualidade entende que aquele processo ainda é importante que ela passe por aquilo, que ela viva aquilo. Só para acrescentar aqui, quando eu fui no Dr. Fritz, em 1987, 86, aliás, depois eu tive a oportunidade de filmar casos dele. Eu ia com uma filmadora, aquelas grandona, né? E filmava o que acontecia. E eu vi coisas extraordinárias. Eu vi uma pessoa que num determinado mês, que ela tinha sofrido um tiro, foi baleada. E a bala estava entre o coração e o pulmão, numa área muito sensível, que a tecnologia da medicina daquela época não permitia nenhum procedimento cirúrgico. E o Dr. Fritz fala para ele, você vai ficar em casa, você retorna no próximo mês, e você falou lá uns dias lá que ele iria ficar no quarto dele, deitado, né, ali com um ambiente ali claro, tranquilo, para que depois viesse. E ele, acredite ou não, eu filmei, eu só não tenho mais esse filme, que esse filme ficou para os organizadores lá do vídeo, né? Enfim, mas se você acredita no que eu falo, ele vai no outro mês e ele conta que ele sentiu a bala se deslocando, chegando aqui. O Dr. Fritz fez apenas um corte, parecia que estava espremendo uma espinha, faz assim, e a bala saiu. Eu vi casos extraordinários. Naquela época estava surgindo o HIV, era conhecido como AIDS, que não tinha ainda esses coquetéis que hoje existem. Eu vi várias curas, havendo determinados méritos. Assim também como eu vi pessoas que chegaram lá e não tiveram cura nenhuma e ficaram revoltadas. Por quê? O que é mais importante? É o nosso processo desta vida, é a nossa evolução como encarnado,
ou é a nossa evolução como espírito? É a nossa evolução como espírito. Então, volto a dizer, vamos prestar muita atenção, sim. A cura existe, sim. Nem sempre ela é possível para todos. Mas por ela não ser possível para todos, não é por isso que eu vou dizer que é charlatanismo ou qualquer coisa. Às vezes, inclusive, é um processo para a pessoa trabalhar sua resignação no momento que ela não tiver aquela cura. E ao trabalhar aquela resignação, ela começa verdadeiramente a trabalhar a sua cura. Olha aí um bom exemplo. Tá certo? Então, eu queria que você comentasse se você conhece alguém que já fez cirurgias espirituais, se sabe com quem foi, com qual médium que foi, com qual médium que foi, ou com qual espírito que foi, qual foi o resultado, se você acredita, se você não acredita. Eu estou contando aqui a minha experiência de vida. Até hoje eu não sei o que eu tive. Mas eu conto a você que depois desse dia, e as pessoas até me estranham, porque eu até hoje, eu subo e desço escada. Às vezes eu estou num prédio com 5, 6 andares e eu vou de escada. Mas para quê? Eu passei a valorizar o ato de andar, de caminhar, porque num momento da minha vida eu fiquei sem poder fazer isso. Olha aí também uma reforma íntima para nós, né? Então, era isso que eu tinha para te trazer no vídeo de hoje. Tá legal? Comenta, se inscreve no canal, dá o like. Tá? E todo domingo a série Minutos de Espiritismo a gente traz aqui para você. Fique com Deus. Todo dia tem vídeo no nosso canal. Então, ó, acompanhe e clica no sininho, tá bom? Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!